Em uma loja de artigos antigos, conhecemos Pete Shelburne, que chega desesperado, cheio de sangue nas roupas, e carregando um macaco de brinquedo. Ele toca a campainha, e o vendedor aparece avisando que ele está ensanguentado, e ele diz que o sangue não é dele. Com isso, Pete diz que ele quer vender o macaco porque ele achou que os filhos dele iriam gostar, e o vendedor diz que não faz devoluções de brinquedos, mas por algum motivo, o Pete diz de um jeito mais nervoso que o macaco não era um brinquedo, mas também não sabia o que era. O vendedor fala para ele que o macaco estava quebrado porque não era para ele estar com o braço para cima, e o Pete diz que caso o macaco abaixasse o braço, eles iriam viver um inferno, e como esperado, o macaco abaixa o braço e começa a bater no tambor. Durante um momento, nada acontece, mas aí aparece um ratinho, rói uma corda que estava segurando o machado, faz esse machado cair em um arpão que o manequim estava segurando, e o arpão desvive o vendedor. Depois disso, o Pete encontra um lança-chamas ali mesmo na loja, e queima o macaco do lado de fora da loja. Enquanto ele estava queimando o macaco, a gente escuta o narrador questionando se é normal os pais passarem algum tipo de maldição para os filhos, e afirma que o pai dele, o Pete, fez isso com ele. Depois disso tem um salto temporal, aonde a gente conhece os filhos do Pete chamados Hal Shelburne, que é o filho que a gente acompanha mais, e o Bill Shelburne, que é seu irmão gêmeo mais velho. Porém, o Bill ele é 3 minutos mais velho que o Hal. Apesar de eles serem irmãos, e o que demonstra mais agressividade é o Bill, o Hal diz nesse momento que fantasiava ser o filho único. Isso significa que sim, ele tinha imaginações desvivendo seu próprio irmão, mas nunca tinha coragem para isso. Depois o filme apresenta a mãe dos meninos, a Lois Shelburne. Enquanto a Lois conversa com Hal, ela comenta que o pai dos meninos os abandonou, aparentemente depois que ele queimou o macaco no meio da rua, e ela começa a reclamar com seu filho toda a frustração que ela tinha na vida. Depois disso, vemos os meninos mexendo nas coisas do Pete, e eles encontram um macaco que seu pai tinha queimado. Enquanto eles estavam revirando o armário do pai deles, o Bill pega o macaco e dá corda nele, e não acontece nada com ninguém, ele só levanta o braço, indicando que ele foi ativado. No dia seguinte a Lois chama a babá dos meninos, e aí a gente conhece a Annie Wilkes que vai passar o dia com eles, já que a Lois vai em um encontro às cegas com um homem. Mas quando Hal vai entrar no carro da Annie, o macaco que eles tinham guardado no armário está sentado no banco de trás do carro. Depois eles vão para um restaurante japonês, e esse restaurante é um daqueles que o chefe prepara comida na frente dos convidados fazendo malabares. Enquanto isso no carro, o filme nos mostra que o macaco saiu do banco de trás e foi para o banco da frente, e não muito tempo depois, o macaco começa a tocar o tambor, e lá no restaurante, enquanto o chefe está preparando a comida, quando ele vai finalizar a apresentação utilizando suas facas, ele acaba desvivendo a Annie. Depois do funeral da Annie, a Lois consola seus filhos dela dizendo que todo mundo vai ir para debaixo da terra, e em seguida somos levados para a noite do mesmo dia, aonde eles estão dançando, enquanto Hal do futuro, como narrador, diz que aquele era um dos dias mais felizes da vida dele. No dia seguinte, enquanto Hal está na escola, algumas meninas começam a fazer bullying com ele, e fazem ele ir para casa sem a calça. Quando ele chega em casa, ele vai direto para seu quarto enquanto Lois faz o lanche da tarde. Quando Hal chega no quarto, o menino percebe que alguém colocou o macaco de brinquedo de seu pai em seu quarto, e assim, ele questiona sua mãe se foi ela quem colocou o macaco ali, porém, ela diz que não entrou no seu quarto. O dia passa e quando eles estão dormindo, Hal levanta e vai conversar com o macaco, porém, seu irmão Bill aparece e faz um acordo com ele, dizendo que ele podia ficar com o macaco. No dia seguinte, enquanto Hal está numa aula de biologia, ele abre a mochila e mostra que ele está levando o macaco para todo lugar, como se ele tivesse obcecado pelo brinquedo. Depois disso, o filme mostra ele sofrendo um pouco mais de bullying das meninas da escola com a ajuda do seu irmão. Quando chega em casa, o Hal fala de um jeito meio rústico com sua mãe e vai direto pro quarto. E quando chega, vai conversar diretamente com o macaco, pedindo que ele desviva seu irmão. Assim, ele dá corda no macaco, ele começa a tocar o tambor, e nesse momento, o Bill chega em casa e vai cumprimentar a Lois. Porém, sua mãe começa a passar mal, e vem a desviver. No funeral da Lois, o Hal como narrador, fala que a mãe dele teve um aneurisma em bumerangue, e ele fala que descobre que ninguém escolhe quem o macaco vai punir, e vemos o Hal em casa guardando o brinquedo na caixa que eles encontraram. De noite, nós vemos que os meninos ficaram sob a guarda dos tios deles. Seu tio se chama Chip, e a sua esposa se chama Ida. Enquanto estavam dormindo, o Hal se levanta da cama com um cutelo na mão. Assim, ele vai para a garagem e começa a cortar o macaco em inúmeras partes. Porém, o macaco escorre sangue, como se ele estivesse vivo, e ele diz como narrador, que ele colocou os pedaços em um saco de lixo e certificou de jogar o macaco no caminhão de lixo. No dia seguinte, os tios dos meninos estão levando eles para nova casa, e o Hal como narrador,
Diz que ele e o irmão dele nunca mais foram os mesmos. Quando eles chegam na nova casa, eles vão para o novo quarto, que é o sótão da casa. Mais tarde no mesmo dia, o Hal prepara um leite para tomar, e o Bill fica assistindo televisão, até que ele enxerga alguma coisa do lado de fora, e quando ele se aproxima para ver o que era, encontra o macaco de seu pai. Assim que recolhem o macaco do lado de fora, os gêmeos começam a discutir do porquê o macaco estava ali, e se era possível que de alguma maneira, que o brinquedo tenha desvivido sua babá Anne e sua mãe Lois, e graças a isso, Bill chega à conclusão de que quem gira a chave não é atingido, e gira a chave para testar sua teoria, e assim somos levados para o dia seguinte, aonde está acontecendo o funeral de seu tio. Depois disso, o filme mostra os meninos se livrando do macaco, jogando em um poço, enquanto Bill diz que era melhor deixar aquele brinquedo para quem precisasse. 25 anos depois, vemos a tia dos meninos dormindo, até que ela acorda ouvindo uma música de circo, e assim, ela se levanta e vai ver o que pode ser aquilo. Não muito tempo depois, Ida descobre de onde estava vindo barulho, e com isso, desce até o porão, mas as luzes do porão se apagam, mas quando ela volta para o topo da escada acima para acender as luzes, a escada se quebra e ela cai em uma caixa cheia de anzol. Depois disso, Ida retira todos os anzóis de seu rosto e vai preparar um chá. Porém, não tem fogo saindo da boca do fogão, e ela sente o cheiro do gás, e graças a isso, ela chega mais perto para saber se era do fogão que o cheiro estava vindo, mas algo acende o fogão e a cabeça dela entra em chamas. Desesperada, a Ida corre para fora de casa, mas do lado de fora, alguém colocou um vaso no começo da escada, o que faz com que ela se desequilibre e bata seu rosto na placa na frente da casa. Depois disso vemos o Hal mais velho dizendo que ele não tem mais contato com o Bill, e diz que ele não tem amigos e nem contato com a família, tudo por medo de o macaco tornar a desviver as pessoas ao seu redor. Em seguida ele fala com o Dwayne, seu chefe, e diz que ele tem que sair mais cedo para buscar seu filho, já que ele passa um dia por ano com ele. Depois o Hal vai buscar o filho dele na casa da sua ex-esposa. Assim que estaciona na frente da casa, ele escreve algumas palavras em um cartão de aniversário para seu filho, e escreve, somente com amor Hal, e coloca entre aspas, pai. Dentro da casa, a gente conhece o novo marido da ex dele chamado Ted Hammerman, e não muito tempo de conversa. O Ted diz que o Pete Shelburne Jr., o filho do Hal, estava perguntando sobre o ele, porém, o Ted diz que ele gostaria de adotar o Pete legalmente. O Hal diz que não quer que a adoção aconteça, e diz que ainda é o pai biológico do Pete, e ao longo da desavença entre os dois, seu filho aparece e pergunta o que estava acontecendo. Depois disso, vemos um rapaz chamado Rick indo em direção à antiga casa dos tios do Shelburne, aonde aparentemente, eles estão fazendo um bazar com as coisas da Ida na frente da casa. No meio do bazar, Rick encontra o macaco de brinquedo que Hal e seu irmão tinham jogado no poço, e acaba levando o macaco para casa. Mais tarde naquele mesmo dia, a gente vê o Hal e o Pete conversando sobre a árvore genealógica da família deles, mas o Hal diz que ele não tem irmão, e assim eles vão dormir. Quando acorda, um número desconhecido liga para ele, e assim que atende, descobre que é seu irmão Bill. Durante a ligação, Bill explica como encontrou o número do Hal, e diz que a tia Ida tinha partido graças a um acidente bizarro, e assim que ele escuta isso, relembra do macaco de brinquedo. Assim, o Bill pede pro Hal ir até a casa da tia deles para verificar se o macaco ainda estava lá, mas enquanto eles estavam conversando, uma mulher vai nadar na piscina do hotel em que o Hal estava, e graças ao ar-condicionado que se desprende do suporte, o ar-condicionado cai no chão, passa energia para uma mangueira que estava ligada, e a energia passa para a piscina que a mulher iria nadar. Assim que a mulher pula na piscina e explode graças à eletricidade que estava na água. Em desespero, o Hal volta para o quarto, acorda o Pete e diz que eles precisavam ir embora urgente. Dentro do carro, enquanto eles estão indo embora, Pete pergunta como que a Lois partiu, e enquanto eles estão falando sobre os casos familiares, o Pete diz que ele já sabe sobre a adoção do Ted. Depois disso, Hal vai até a casa dos seus tios, e chegando no local, eles encontram a Bárbara, a mulher que ficou responsável por mostrar a casa para o novo proprietário, que comenta sobre o Bill, e desmente o Hal que tinha mentido para o Pete. Dentro da casa, a Bárbara comenta que eles venderam boa parte dos pertences da Ida, e comenta também que todos os dias naquela semana, alguém tinha desvivido de alguma forma trágica, ou simplesmente sumido do mapa. Enquanto Hal estava acertando as coisas com a Bárbara, o Pete descobre que ele não só tinha um tio, mas que ele também era gêmeo do seu pai. Na conversa com a Bárbara, Hal pergunta se a tia dele não tinha um macaco de brinquedo, mas enquanto ela estava respondendo, ele tem um mau pressentimento e comenta para eles voltarem para a sala da casa. Mas quando ela abre a porta do armário dos falecidos, cai uma escopeta da parede e atinge a Bárbara, o que faz com que ela exploda. De noite, Hal continua procurando pelo macaco,
e durante a sua investigação, o telefone da casa toca, e assim que atende, Bill pergunta sobre o macaco, e o Hal diz que ele não estava no local, mas Bill responde de uma forma, que o Hal desconfia que ele estava ao redor da cidade. Quando Bill desliga o telefone, o Hal procura o nome do seu irmão na lista telefônica, e assim, ele encontra alguém com o nome de Miss Monk, e quando ele liga para o número, cai em uma caixa postal onde o Bill diz que ele estava procurando seu macaco de brinquedo da sua infância, e assim, Hal começa a ligar os pontos da trama. Em seguida, o filme nos mostra o Bill mais velho, que explica o que aconteceu depois que eles jogaram um macaco de brinquedo no poço. Depois do ocorrido, o Bill entendeu que o Hal, de certo modo, tinha desvivido a mãe deles, já que ele tinha feito o teste com o tio Chip, e que graças a isso, ele desceu no poço sozinho para procurar o macaco. Entretanto, o brinquedo não estava lá, apenas havia deixado um sinal para ele, que era a chave que de dar corda, mostrando que um dia ele iria voltar. E assim que o Bill compra o macaco do Rick, ele começa a dar corda no macaco, e desvive dessa vez, é o Dwayne, o chefe do Hal. Depois disso, o Rick vai até a casa do Bill para perguntar se eles poderiam destrocar o macaco pelo dinheiro, e durante a conversa, o Rick fala sobre o Hal, e isso dá a ideia para o Bill, de que o Pete, seu sobrinho, poderia dar corda no macaco e finalizar a vingança contra o Hal, já que quando o Hal deu corda no brinquedo, a mãe deles partiu. Com raiva de não ter o macaco de volta, o Rick volta para casa e tenta encontrar um jeito de invadir a casa do Bill, e assim que chega, encontra um uniforme de policial e um revólver. Em seguida, o filme nos mostra o Hal e o Pete no hotel, e assim que chega no local, o Hal liga para o Bill e pede para ele parar de dar corda no macaco, mas o Bill diz que não vai parar, a não ser que ele leve o Pete para dar corda no macaco e desliga a ligação. Depois disso, o Hal começa a conversar com o Pete, mas graças às emoções à flor da pele, o Hal diz sem querer que ter um filho foi um acidente, mas se desculpa e diz que ao Pete não era um erro. Enquanto estão conversando, o Rick aparece fantasiado de policial abordando o Hal e o Pete, e diz que eles vão dar uma volta. No carro, o Rick leva os dois até a casa do Bill e ordena que o Pete entre na casa para negociar com seu tio. Porém, o Hal e o seu filho começam a discutir sobre o passado, mas mesmo assim, o garoto entra na casa do Bill, passando pela portinha do cachorro. Dentro da casa, assim que ele começa a subir as escadas, ele pisa em uma outra armadilha, que não ativa, porém, começa a desencadear uma sequência de mecanismo. Não muito tempo depois, o Pete encontra seu tio idolatrando um macaco de brinquedo, e depois de um tempo conversando, o Bill convence o sobrinho dele a dar corda no macaco, e assim, o brinquedo começa a funcionar batendo no tambor. Dentro do carro, o Rick começa a coçar a cabeça com a arma, porém, ele dispara sem querer em um ninho de marimbondo que estava do lado de fora, e graças a isso, os marimbondos começam a entrar no carro e ir direção à boca do Rick, o que faz com que ele venha desviver. Dentro da mansão, o Bill ordena que o Pete dê corda no macaco novamente, mas o garoto não obedece, então ele dá um tapa no rosto do seu sobrinho e começa a brigar com o macaco para ele tocar o tambor. Entretanto, o brinquedo resiste à vontade do Bill e arremessa o homem. Depois disso, o macaco começa a tocar o tambor rapidamente e o Bill começa a ouvir alguns gritos vindo do lado de fora. E assim que ele olha, a cidade estava pegando fogo, no local onde estavam, o teto desaba e cai o piloto de um avião, uma noiva de paraquedas. Assim, o Hal aparece e começa a conversar com seu irmão, e Bill diz que ele sabia que o Hal queria mandar desviver ele, mas que o plano não deu certo e quem foi afetada foi a mãe deles, e após algum tempo de diálogo, os gêmeos fazem as pazes. Em seguida o Hal convida o Bill para viajarem junto com ele e o Pete. Entretanto, o macaco bate no tambor uma última vez, e aquela armadilha que estava engatilhada quando Pete entrou na casa, ela ativa e uma bola de boliche atinge a cabeça do Bill. Com isso, o Hal e o Pete saem da cidade, mas enquanto eles estão saindo, eles observam o caos que o Bill com a ajuda do macaco fizeram com a cidade. Antes de saírem definitivamente da cidade, eles encontram um cavaleiro cinza em seu caminho, e assim que cada um segue o seu caminho, um ônibus com líderes de torcida com a cabeça para fora da janela passa na tela, e na contramão deles passa um caminhão, e finaliza a todos. Essa foi a história do filme Macaco. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau!